presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, marcou para 11 de novembro o julgamento do núcleo 3 da trama golpista. Os réus desse grupo, conhecido como Kids Pretos, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes, entre eles golpe de Estado. Mas eu vou chamar quem cobre esse assunto para trazer todos os detalhes para a gente. Pablo Giovanni, bom dia. A trama golpista, né, são 4 núcleos, segundo a denúncia da PGR, referente à tentativa de golpe, né, que pretendia manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Como você bem ressaltou, o ministro Flávio Dino atendeu o pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal da trama golpista, para marcar o julgamento da trama golpista do núcleo 3 em 4 dias do mês de novembro, mas o mais próximo a ter o seu julgamento é o núcleo 4, que começa na próxima terça-feira. Esse núcleo 4 trata de membros que trabalhariam dentro da trama golpista para trazer desinformação e trazer que a população não pudesse acreditar nas urnas eletrônicas. O núcleo deve ter seu julgamento na próxima terça. O ministro Flávio Dino marcou para 4 sessões, 2 que perdurarão durante todo o dia, das 9 até às 19 horas, e outras 2 sessões que vão demandar no período da tarde, quando a sessão plenária na casa, no Supremo, não estiver rolando. Já o núcleo 3 referente aos Kids Pretos, né, referente aos militares que estariam tramando para tentar executar tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse núcleo foi denunciado pela PGR. Dos 12 denunciados, melhor dizendo, 2 foram absolvidos na questão da citação da denúncia, lá em março, pela primeira turma, e já nas alegações finais, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acabou poupando um dos réus, por entender que não tinha elementos suficientes para corroborar essa questão de ter a participação ou não desse militar na trama golpista. Então, hoje, a situação é essa. O Núcleo 4 tem o seu julgamento para a próxima semana, o Núcleo 3 tem o seu julgamento para o mês de novembro, e o Núcleo 2, que acabou de ter suas alegações finais concluídas nessa semana, ainda não teve um pedido formal do ministro Alexandre de Moraes para que tenha suas datas marcadas, mas é bem provável que ocorra até o final do ano, porque o ministro Alexandre de Moraes já ressaltou várias vezes, tanto nas sessões da primeira turma quanto no plenário, que a pretensão dele é que seja concluído esse julgamento de todos os 4 núcleos, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tem sua condenação já imposta pela primeira turma, até o final do ano, ainda em 2025. São muitos nomes, eu estou olhando inclusive aqui, muitos nomes envolvidos nas Forças Armadas. O quanto esse envolvimento de tantos militares, a gente vê aqui coronel do Exército, tenente-coronel do Exército, coronel do Exército, quanto esse envolvimento ainda vai ser levado em consideração quando a gente fala dos grandes que foram, né, no Núcleo 1, a gente viu aí eles também sendo julgados. Como é que está sendo recebido esses julgamentos dentro do próprio Exército, né? Como é que a situação está se colocando nesse momento? O julgamento do Núcleo 1, né, que teve a condenação de alguns generais do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Souza Braga Neto, o general Augusto Heleno, todos esses já foram condenados a mais de 20 anos de prisão e, segundo o regimento interno do Exército, a partir de uma condenação maior que 2 anos, acarreta um julgamento no STM, né, que é o Tribunal dos Militares, para uma eventual perda de patente. E aí é exatamente essa questão que envolve também o Núcleo 3, que tem grande maioria dos seus envolvidos, acusados, militares do Exército Brasileiro. Acredito eu que, seguindo o entendimento do que foi o Núcleo 1, e ainda tem o ponto maior ainda, que além formalmente a tentativa de golpe, mas no Núcleo 3 ainda pesa a tentativa de tentar executar as autoridades, que o presidente Lula é eleito, o vice Geraldo Alckmin também é eleito, e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da trama golpista, que era relator dos inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem esse agravante de que eles tramaram para essa tentativa de executar essas 3 autoridades. Então, assim, pelo que a gente entendeu no Núcleo 1, pelo entendimento da grande parte dos ministros, com exceção do ministro Luiz Fux, que acabou divergindo em alguns dos crimes contra os envolvidos do Núcleo 1, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro,
Vale ressaltar, por exemplo, que o ministro Luiz Fux votou para condenar apenas Walter Souza Braga Neto e Mauro Cid no Núcleo 1. Então, assim, se a gente seguir esse entendimento de que até o Luiz Fux votou também para condenar, é bem provável que o Núcleo 3, que tem seus militares, também tenha a sua sentença proferida lá em novembro, na primeira turma, Rafa. Lembrando que os ministros da primeira turma do STF que julgam, estão nesse julgamento, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Pablo, muito obrigado pela tua participação aqui no Acorda Metrópolis. Valeu, Rafa. Tchau, tchau.